Olá, boa noite. Luciana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Vitor. Boa noite, Jesus Carvalho. Está chegando bem o áudio para vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Confirmem só se o som está ok para vocês. Boa noite, Bruno. Áudio ok, Bruno confirmou aí. Vitor também disse que está bom. Boa noite, Wellington. Sejam muito bem-vindos. Uma ótima noite. Chovendo aí por onde vocês estão. Aqui está bastante chuva em Salvador. Boa noite, Márcio. Boa noite, Márcio Ferreira, Márcio Salles, Adriano Costa, Ricardo Ferreira, Fabiano Capel. Ótima noite a todos. Nádia, seja bem-vinda. Adriano, uma ótima noite a todos. Jorge, seja bem-vindo. Brasília, calor, céu limpo. Isso é bom. Albecília, boa noite. Antônio, boa noite. Antônio Augusto. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Vamos começar, a live vai ficar gravada. Quem estiver chegando, a live vai ficar gravada, disponível aí para todos, né? Boa noite, Isaura. Boa noite, Carlos, Leandro, Rafael Lima, Ciarra, James, Márcio José. Salve, boa noite a todo mundo. Reinaldo. Sejam bem-vindos. Muito bem, vamos começar. Essa é uma terceira live que nós estamos fazendo. Na semana passada nós fizemos 2 lives, né? E tivemos alguns convidados, né? O Tiago, lá de Aracaju, o outro Tiago de Brasília, tivemos o Matheus, falando lá da Irlanda, né? No dia seguinte a gente teve também a presença do Klaus, da Ágata, do Técio. Todos compartilharam conosco um pouco da história, da trajetória de vida profissional deles, né? E esse foi o formato que eu particularmente tenho gostado de fazer lives, sempre com inscritos do canal, né? É algo, vamos dizer assim, diferente. Geralmente as pessoas fazem lives com convidados e tudo a gente até faz aqui também, mas essas lives com inscritos do canal, eu confesso a vocês que são lives que me dão muito prazer, porque é uma maneira de... Mariana, seja bem-vinda. Mariana é minha afilhada. Seja bem-vinda. Está de Brasília também. Muito boa noite. Então, é uma dinâmica muito bacana, porque é uma oportunidade de interagir mais com as pessoas que acompanham o canal Viver de Renda, né? E, ao mesmo tempo, de uma troca muito bacana, porque cada um tem sua vida, cada um tem seus aprendizados, suas lições, né? E você vê as nossas lives da semana passada foram histórias muito interessantes, né? Sempre com boas possibilidades de aprendizado. Muito bem. Nessa live a gente vai fazer uma complementação dessa linha de raciocínio que a gente está trabalhando desde a semana passada, contextualizando um pouco a respeito do mercado de trabalho, falando sobre carreira profissional e como aumentar as nossas remunerações, né? Como a gente pode crescer profissionalmente
ter sucesso profissional, seja trabalhando em empresas, seja empreendendo. Eu acredito que o que nós vamos falar serve para esses dois perfis de pessoas, tanto aqueles que estão fazendo carreira profissional numa empresa, como aqueles que estão, de alguma forma, empreendendo ou pensando em empreender. Vale também para os jovens que estão ainda no ensino médio. Eu tenho um público que também ainda está no ensino médio aqui no canal, ou pensando em iniciar a faculdade, ou já entrando no início da faculdade. Então, eu acho que os conteúdos servem também para este público. Muito bem, vamos fazer uma breve introdução e contextualizar, fazer um breve resumo do que nós dissemos nas duas lives da semana passada. Basicamente, de uma forma muito rápida e resumida, eu diria o seguinte: nós chamamos a atenção de que o Brasil ele está se tornando um país do salário mínimo, né? Isso é péssimo, né? Nós temos 38% das pessoas, segundo os últimos dados apresentados aí pelos institutos de pesquisa, 38% das pessoas que trabalham no Brasil ganham um salário mínimo. O salário mínimo é R$1.200 e poucos, é um salário que lhe dá o carimbo de pobre, né? É isso que é o salário mínimo. Ou seja, 4 a cada 10 pessoas no Brasil estão vivendo com um salário que lhes condena à pobreza. O DIEESE, que é um departamento intersindical, faz também análise aí econômica, costuma sempre dizer que o salário mínimo deveria ser mais alto, e recentemente ele disse que deveria pelo menos ser de R$6.500. Ao meu ver, eu que sempre trabalhei dentro do universo corporativo, isso é uma utopia. Não há a menor possibilidade do salário mínimo ter este valor, né? Haveria uma demissão em massa, simplesmente assim. Muitas pequenas empresas, inclusive, fechariam suas portas, porque seria inconcebível pagar um salário mínimo de R$6.500. Vamos lembrar que para cada salário que você paga para uma pessoa, praticamente você paga um salário para o governo também, né? Então, o custo do salário praticamente dobra, quando você vai ver aí todas as partes, as questões relacionadas aos encargos sociais, trabalhistas, impostos, é como se você dobrasse o salário. Então, essa utopia do DIEESE nunca me convenceu e jamais eu acredito que convencerá ninguém que tenha que pagar o salário mínimo para alguém. Não podemos imaginar que uma remuneração de R$6.500 para uma pessoa com baixa escolaridade seja possível num país pobre em desenvolvimento ainda, porque essa é a realidade do Brasil. Alguns poderiam dizer, mas o Brasil é um país rico, não sei o quê. Bom, tem potencial, mas esse potencial ainda não se confirmou, sobretudo por conta dos nossos desmandos que a gente sabe que existem aqui no nosso universo político, sobretudo, né? Mas vamos lá. Com o salário mínimo de R$1.200 e poucos e 40% das pessoas praticamente ganhando esse salário mínimo, é certeza de que essas pessoas não conseguirão chegar até o final do mês com ele. Isso é certo. E a Serasa recentemente divulgou uma informação que 66 milhões de pessoas estão endividadas com algum tipo de dívida. Isso vem, de alguma maneira, confirmar esse raciocínio de que boa parte das pessoas efetivamente não vão conseguir chegar até o final do mês com o salário mínimo no Brasil. Então, elas vão se endividar, e o endividamento vem crescendo no Brasil ano após ano. Então, 66 milhões é a informação da Serasa de que esse é o número de pessoas endividadas. Boa parte, com certeza, se for fazer o cruzamento de informações, a gente vai enxergar que boa parte delas são pessoas que ganham um salário mínimo. Então, olhando isso, a gente chega àquela questão que nos parece muito lógica, de que esse salário não dá efetivamente, mas que, para mim, o cerne de toda essa problemática é a má qualidade educacional. Então, quando você vai olhar o perfil das pessoas que ganham o salário mínimo, você começa a perceber que aquelas pessoas têm uma baixa escolaridade. Então, o grande problema do Brasil, o grande problema do salário mínimo não é o seu valor em específico, é sim a baixa qualificação educacional que as pessoas têm e por isso recebem um salário mínimo. Semana passada falamos aqui de estágios, vagas de estágios sendo pagos por empresas no Brasil, começando em R$1.800. Vagas de estágio.
começando em R$ 1.800, ou seja, acima do salário mínimo. Então, isso mostra, né, de que existe possibilidades de ganhar mais. Um estagiário pode estar ganhando R$ 1.800 no Brasil, R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800. Então, para sair dessa corrida dos ratos, dessa armadilha do salário mínimo, é preciso estudar. Essa é a grande questão, é preciso estudar, né? O Peter Drucker, que foi considerado o pai da administração moderna, depois acho que todo mundo deveria ler alguma obra do Peter Drucker para entender o meio empresarial. É importante ler Peter Drucker. E ele tem um livro, inclusive, que eu recomendo para vocês, que é O Gerente Eficaz. É um livro muito bom e que vale a pena a leitura. Não é um livro grande, mas que ele permite um entendimento, vamos dizer assim, da prática administrativa, da prática empresarial. Serve para quem está estudando, serve para quem está investindo, serve para quem está empreendendo. O Gerente Eficaz, de Peter Drucker. Boa noite a todos que estão entrando ainda aí na sala. Sejam muito bem-vindos. Então, para nós sairmos dessa corrida dos ratos, para as pessoas saírem da corrida dos ratos, elas precisam estudar, elas precisam buscar conhecimento. Até algum tempo atrás, o conhecimento ele era restrito às pessoas. Com a internet, o conhecimento está à disposição de todos. Óbvio que para quem quer fazer o ensino formal, né, vai ter que terminar o ensino fundamental, terminar o ensino médio, tentar uma faculdade ou uma escola técnica, necessariamente, não só faculdades, né, mas o ensino técnico também deve ser valorizado. Esse foi um equívoco cometido nos últimos anos no Brasil, mas que ainda é tempo de se reparar e voltar a valorizar, porque na minha época de adolescente o ensino técnico era valorizado, nem todo mundo fazia uma faculdade, muita gente entrava em escolas técnicas federais e seguiam as suas vidas a partir daí, né, sem necessariamente precisar fazer um vestibular. Então, a notícia boa nessa história é essa, né, que se você estuda, você ganha mais. Se você estuda, você ganha mais. Existem diversos levantamentos, o mais recente que eu tive acesso e compartilhei na semana passada com vocês é da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde eles constataram que, em média, se ganha 3, 4 vezes mais quem tem um ensino superior versus quem ficou apenas com o ensino médio no Brasil. E aí não estão faltando vagas de trabalho, a despeito de um desemprego ainda alto no Brasil, não estão faltando vagas de trabalho. Existem oportunidades de estágio, existem oportunidades de trainee, existem oportunidades de bons empregos, né? Então, falamos também isso na semana passada, vagas de trainee a partir de R$ 5.600, R$ 6.000, R$ 7.000, você saindo de uma faculdade e existem empresas pagando isso. Óbvio que você tem que fazer parte de um processo seletivo para acessar essas vagas. Falamos da contratação de diversas empresas, citamos a própria B3, citamos a Vivara, citamos Itaú, enfim, muitas empresas na semana passada, nas 2 lives a gente exemplificou aqui, e essa é uma prática que, se as pessoas quiserem, é só entrar no site das empresas e ver se existem empresas contratando, né? Na verdade, agora a partir de julho, esse processo de contratação deve se intensificar no Brasil. Pelo menos foi isso que a gente pôde observar nas matérias que eu compartilhei com vocês na semana que passou. A área de tecnologia está superaquecida. Existe aí, nesse contexto da tecnologia, o 5G, trazendo oportunidade de trabalho, né? Estamos ampliando agora essa semana mais cidades com o 5G, com a chegada do 5G. Era só Brasília, mas agora temos mais cidades fazendo a ligação do sinal do 5G. Isso gera mais trabalho, então tem oportunidades de emprego aí relacionadas ao 5G. O metaverso é uma indústria aí que vai estar crescendo de forma muito dinâmica e veloz. A área de saúde, muita oportunidade de trabalho na área de saúde. Hoje eu estava conversando com uma pessoa também da área de construção civil, dizendo que está aquecido o mercado de construção civil,
e que existe também muitas oportunidades, muitas vagas abertas na área de construção civil. O agronegócio do Brasil é algo que vem crescendo ano a ano e cada vez mais tem vagas de trabalho no agronegócio. E aí, dentro dessas oportunidades, a gente encontra salários de R$10 mil, R$20 mil, R$30 mil. A grande questão é como chegar lá. Essa é a pergunta que a gente vai tentar aqui encontrar uma resposta. Como chegar lá? Mas, antes disso, eu queria compartilhar ainda alguns conteúdos com vocês, porque eu julgo que é extremamente interessante. Trouxe uma matéria que saiu no Estadão, no dia 29 de junho, da Tânia Cosentino. Tânia Cosentino, para quem não conhece, ela é presidente da Microsoft no Brasil. E ela chama atenção exatamente para esse número de vagas abertas na área de tecnologia. 400 mil vagas abertas hoje no Brasil, sem ser preenchidas. Existem 400 mil oportunidades de trabalho sem ser preenchidas nesse exato momento no Brasil, na área de tecnologia. E ela disse, temos que investir maciçamente em mão de obra. Foi a chamada dessa entrevista. Nos seus 35 anos de carreira, né, a Tânia Cosentino, ela esteve sempre à frente de multinacionais, do setor elétrico, de automação, trabalhando aí agora também à frente da Microsoft, e ela disse o seguinte nessa matéria do Estadão. O setor de tecnologia tem sido privilegiado, a pandemia não nos afetou, muito pelo contrário, nos abriu oportunidades, ela acelerou a transformação digital, isso foi dito também pelo Rodrigo Abreu, né? Ele disse uma vez em uma live aí recente de que coisas que levariam 5, 10 anos para acontecer, aconteceram em 2 anos. Então foi uma aceleração dessa transformação digital, e ela diz, isso permitiu a continuidade de negócios, de ensino, fortalecimento da telemedicina, da tecnologia, trouxe um determinado estresse na chamada supply chain, os desenvolvedores de software, isso acabou afetando o mercado. Faltam profissionais. A continuidade dos negócios pressupõe uma intensa tecnologia. Uma pesquisa recente da Brascom, que reúne empresas do setor de tecnologia, disse que há um gap nesse instante de 400 mil profissionais no setor. 400 mil profissionais. E aí o repórter perguntou, só no Brasil? Ela disse, sim, só no Brasil. Mas isso atinge o mundo todo. Faltam 100 mil pessoas a mais a cada ano no mercado de trabalho. Lá para 2025, nós vamos ter aqui no Brasil entre 800 mil e 1 milhão de vagas abertas. Entre 800 mil e 1 milhão de vagas abertas até o final de 2025. E aí ela diz, se nós não fizermos nada agora, esse número não será preenchido. Esse número não será preenchido. O que é preciso fazer? É preciso incentivar os jovens a buscar uma formação nessa área, na qual as mulheres hoje representam apenas 17% da presença feminina. E aí eu quero fazer até um parêntese, porque a Oi anunciou essa semana agora a abertura de 30 vagas para um curso de formação nessa área de tecnologia, 30 vagas gratuitas para fazer parte de um curso de formação. Quem tiver interesse entra no site da Oi, e é voltada só para mulheres. 30 vagas para um curso de tecnologia, só para mulheres, e boa parte dessas mulheres serão contratadas, provavelmente até pela Oi. Então, é uma oportunidade também aí de formação e de contratação, né? Uma oportunidade casada. E aí ela fala sobre isso. É preciso requalificar uma enorme quantidade de gente que hoje está sem trabalho, e nós temos que acelerar essa capacitação. E aí o repórter pergunta, mas quem vai comandar esse processo em nível nacional? É o governo, a área privada? Ela diz, olha, a ruptura é tão grande, num espaço de tempo tão pequeno, que não existe governo no mundo que resolva isso sozinho. Não existe governo no mundo que resolva isso sozinho. É o que chamamos de quarta revolução industrial. As anteriores levaram 40, 50 ou 100 anos. A gente costuma brincar dizendo que na primeira dessas revoluções, o único que perdeu seu emprego foi o cavalo, que puxava as carroças. Aí vieram os carros.
os operários, os profissionais treinados, a gente gerou emprego, gerou riqueza. Por fim, entrou a automação. Em 30 ou 40 anos foi preciso recapacitar milhões de trabalhadores. E agora estamos na transformação digital, em que temos de 2020 a 2025 capacitar 150 milhões de pessoas no mundo. 150 milhões de pessoas no mundo. Não dá para nenhum governo fazer isso. É preciso um esforço coletivo. É preciso de uma cooperação. Todo mundo precisa fazer alguma coisa. O que é que a Microsoft está fazendo? Perguntou o repórter. Nós precisamos de academia, nós precisamos de setor privado unidos, todos vamos ser prejudicados se não conseguirmos requalificar as pessoas. Na Microsoft, estamos fazendo parcerias com governos estaduais, com o governo federal. O Ministério do Trabalho tem plataformas para pôr a serviço, uma delas é a Escola do Trabalhador 4.0, é uma área que milhões de pessoas acessam para buscar treinamentos. A minha plataforma está lá dentro, com programas que temos lá desde 2020. Tivemos 5 milhões de interessados, dos quais 800 mil foram até o fim do curso. Então está aí. Não conhecia essa plataforma do Ministério do Trabalho, mas fica aí a dica. A Escola do Trabalhador 4.0, quem quiser entra nessa página aí do Ministério do Trabalho, busca essa plataforma do Trabalhador 4.0 e lá vai encontrar um programa de capacitação, de treinamento que é feito pela Microsoft. Então ela diz, a minha plataforma está lá dentro da Escola do Trabalhador 4.0 e que já formaram de 2020 para cá 800 mil pessoas, né? Nesse programa de capacitação da Microsoft. Então é isso, quer dizer, as pessoas têm que procurar as oportunidades, né? Isso é fundamental. Além dessa matéria da presidente da Microsoft, eu queria também destacar a questão do metaverso. Novas profissões estão em alta, essa saiu na Exame agora, recente, novas profissões estão em alta e já pagam mais de 20 mil reais, e todas elas voltadas para atender demandas do metaverso. Em 4 anos, cerca de 25% das pessoas vão passar pelo menos 1 hora por dia no metaverso. Em 4 anos, cerca de 25% das pessoas vão passar pelo menos 1 hora por dia no metaverso. E as empresas estão numa verdadeira corrida em busca de novos profissionais que saibam inseri-las nessa realidade virtual. Então, veja, de novo, né, um mundo rápido, um mundo dinâmico, um mundo acelerado, buscando gente para trabalhar. Então, veja, nós podemos escolher 2 caminhos. Nós podemos escolher o caminho mais fácil, que é tentar se acomodar e dizer, bom, eu não tenho capacidade para buscar essas oportunidades, eu sou uma pessoa que não estudou, eu sou uma pessoa cheia de limitações, e aí você vai ficar na mediocridade, vai ficar na vala comum, vai ficar sem oportunidades de crescer, condenados a um salário mínimo, a uma baixa remuneração, ou você vai arregaçar as mangas e correr atrás, entendeu? Eu tenho dificuldade para compreender, olha, estuda o dobro do que uma pessoa que não tem dificuldade vai estudar, entendeu? Estuda o triplo, né? Se mate de estudar, procure ajuda de alguém para lhe tirar dúvidas, entendeu? É isso que as pessoas têm que fazer, né? Então, correr atrás, gente, né? Aliás, essa foi uma frase dos nossos convidados no fechamento, praticamente, daquele segundo dia, né, da Agatha, do Klaus e o Décio, todos falaram sobre isso, de que as pessoas precisavam correr atrás, tinham que estudar. O Klaus enfatizou bastante isso. Então, as oportunidades estão aí, as pessoas precisam correr atrás. E existem, inclusive, diversas instituições aí com programas de formação já na área do metaverso. Amanhã eu vou provavelmente compartilhar um post que me chamou a atenção da Exame, que eles estão com algum curso aí da revista Exame, eles estão com algum curso aí que eles estão divulgando nessa área do metaverso, e amanhã eu vou dar uma olhada e compartilho no Instagram. Então, uma previsão feita pela Gartner, que é uma empresa de consultoria voltada para a tecnologia, diz que em 4 anos, cerca de 25% das pessoas vão estar pelo menos 1 hora por dia no metaverso. E aí,
Olha, tem algumas pessoas, vou fazer um parênteses, tem algumas pessoas só aqui pedindo informações sobre Oi. Definitivamente, nessa live, a gente só vai falar sobre Oi associando a trabalho, entendeu? Esse assunto de análise de Oi, fim de semana, ao longo da semana, mas não nessa live. Então, por favor, não fiquem insistindo. Se acham que este conteúdo não lhes serve, uma excelente noite a todos. Mas, enfim, cerca de 30% das companhias do mundo devem se inserir nos espaços virtuais até 2026, por meio de serviços e produtos digitais. A Kantar Ibope Media diz que 5 milhões de brasileiros já estão no metaverso. 5 milhões de brasileiros já estão no metaverso, comprando em grandes lojas, assistindo a shows ao vivo, participando de salas de aula, escritórios virtuais. E nesse contexto cada vez mais digital, as empresas estão fazendo uma corrida para buscar pessoas que venham a trabalhar nessa área. A Tatiane Melete, que ela é CEO da consultoria Transforma People e Performance, disse que até 2024 serão necessários 70 mil especialistas por ano para ocupar todas as vagas geradas no metaverso. Não está falando de tecnologia, está falando do metaverso. No entanto, o Brasil, na área de TI, capacita apenas 46 mil pessoas. Então, é um déficit extremamente grande. E aí existem diversas profissões que estão vamos dizer assim, demandando, né, oportunidades. Então, tem o storyteller, design gráfico, professores, digital manager. São várias as profissões que estão sendo requisitadas para trabalhar nessa área. Aqui nessa própria matéria já cita o curso que a Exame está estruturando. Para se tornar um digital manager, por exemplo, especializado em metaverso, a melhor opção é buscar hoje uma especialização. De olho na crescente relevância do metaverso no mundo corporativo, a Exame Academy, em parceria com o IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, foi onde eu fiz meu MBA em finanças, desenvolveram o Master em Digital Manager e Metaverso, em nível de pós-graduação. O curso conta com um grupo docente de peso, com profissionais de mercado, são mais de 90 horas de atividades práticas. Para que os interessados possam conhecer o conteúdo antes de comprá-lo, as 4 primeiras aulas da formação serão disponibilizadas de maneira 100% gratuita, para que as pessoas conheçam e vejam se o curso atende às suas expectativas, né? O conteúdo será entregue de forma online e todos que participarem terão direito a um certificado de participação, independentemente de decidirem ou não fazer o curso completo. Então, está aí, né? É só entrar aí no site da Exame e procurar informações sobre esse curso, esse MBA em parceria com o IBMEC. Ou seja, a qualificação está aí disponível, as possibilidades para aprender estão aí. E, independente de área de tecnologia, né, eu trouxe aqui 2 apanhados para compartilhar com vocês, os melhores salários, os cargos versus salários, os melhores cargos e salários do ano passado, de 2021. O Banco Nacional de Empregos fez uma pesquisa e listou os 10 cargos que contam com os melhores salários no ano de 2021. Os setores de tecnologia e de saúde foram os setores que mais se destacaram, né? A pandemia estimulou maiores contratações na área de saúde. Não só por isso, viu? O Décio chamou a atenção na live da semana passada a respeito da consolidação que está tendo no setor de saúde, né? E isso também é tema recorrente nosso aqui. Então, por conta dessas consolidações, fusões, aquisições, está sendo reestruturada toda essa área de saúde, de hospitais, e muitas vagas surgindo. Então, no ano passado, as médias salariais apontadas por esse estudo dizem o seguinte, que um diretor administrativo financeiro recebe, em média, 22 mil reais. Um diretor executivo, em média, 20.200 reais. Um diretor de TI, 20 mil reais. Um diretor financeiro, 20 mil reais. Um diretor comercial, 18 mil. Diretor jurídico, 18 mil. Diretor de comércio eletrônico, 17 mil. Gerente de engenharia, 16 mil. Diretor hospitalar, 15.500. Plantonista médico, 14.300.
390. São algumas referências, só para a gente ter uma noção. Isso é média, não significa que é um valor absoluto, é uma média entre os maiores e os menores salários, e aí você tem um recorte, mais ou menos, só para ter um parâmetro de a quantas andam as remunerações no país, conforme as profissões e as posições dentro das empresas. O LinkedIn também trouxe uma pesquisa, e eu achei interessante, porque eles pegaram as empresas que têm ações negociadas em bolsa de valores, né? E aí pegaram aí as empresas que melhor remuneram os executivos. Então, eles trouxeram quais são os executivos de empresas com os maiores salários no Brasil em 2021. Em primeiro lugar, no topo do pódio está o Santander, seguido de Vale e de Itaú. Foram as empresas que ficaram no topo. O executivo com maior remuneração no ano de 2021 foi exatamente o valor recebido de 59 milhões de reais durante os 12 meses acumulados, né? 59 milhões de reais. Essas informações foram cedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que esses números são disponíveis para os acionistas das empresas tomarem conhecimento, né? Então, nós tivemos aí no ranking o presidente aí do Santander com 59 milhões, logo depois o da Vale com remuneração de 55 milhões, depois o do Itaú com 53 milhões, mais ou menos, a Eneva, o presidente da Eneva com 52,7 milhões, JBS 52,6 milhões, e aí vem depois Localiza, presidente da empresa, isso é uma pessoa só, o CEO da empresa, certo? 29,7 milhões, o presidente do Bradesco 29,3 milhões, o da Cosan 27,6 milhões, da Redditor 27,2 milhões, da Braskem 24 milhões, da Ambev 23,7 milhões, da Suzano 22,6 milhões. E aí a gente está falando do topo da hierarquia, né? Aquela pessoa que chegou lá no último estágio de uma grande organização. Aparentemente, vocês poderiam dizer, poxa, mas isso é um salário excepcional, né? Realmente pouca gente vai ganhar isso, de fato, não tenho a menor dúvida, né? Isso é um funil, né? Só aqueles mais aptos, mais capacitados vão chegar lá, né? Nessa trajetória. Então, não é todo mundo que vai ter isso. E uma outra coisa é que não é uma carreira também, não é uma posição fácil de chegar. Para quem quer entender um pouquinho dessa dinâmica de como é ser um CEO, né? Nós fizemos uma live muito bacana, que foi com o Marcos Costa, está aqui gravado, né? A live com o Marcos Costa, ele que foi CEO da Alstom aqui no Brasil, multinacional francesa, e da GE Transporte, a General Electric Transporte. Então, ele fala um pouco da experiência dele, como chegou a ser CEO, a experiência de ter sido CEO em duas grandes multinacionais, uma francesa e uma americana. Definitivamente não é uma vida fácil. Ele falou muito das escolhas difíceis, né? de uma certa ausência em relação à família, de ter que sempre estar viajando, estar sempre com uma agenda acessível para os acionistas. Se é uma multinacional, você vai estar viajando para ir para a sede da empresa no exterior, né? Enfim, mostrando que não é uma jornada fácil, é uma jornada com muitas dificuldades, sacrifícios, escolhas difíceis, processos de desmobilização de gente, né? De reestruturação de empresas. Imaginem vocês, para que as pessoas que estão aqui me provocando no assunto da Oi, imaginem vocês o que é a transformação de uma Oi, né? Como deve ser o dia a dia de um CEO como o Rodrigo Abreu, né? Não é uma coisa fácil, gente. Definitivamente, eu que tenho essa experiência de 30 anos, posso lhes afirmar que definitivamente não é um mar de rosas a vida de uma pessoa, sobretudo que está nessa dinâmica do Rodrigo Abreu, que a vida de estar dentro de um comando de uma empresa já não é fácil, normalmente, já não é fácil, pelos desafios, pela concorrência, pela necessidade de inovação, pela necessidade de desbravar mercados, pelas pressões relacionadas aos resultados. Os executivos das empresas são cobrados. São cobrados por quem, Cláudio? São cobrados pelo conselho de administração. São as pessoas que estão acima dele e que estão ali cobrando
o planejamento, estão cobrando a execução e estão cobrando o resultado, estão cobrando o lucro, né? Diferentemente da máquina pública, né? O setor privado é extremamente pressionado a dar resultados, né? Se você não dá resultados, você perdeu a sua vaga, você perdeu o seu cargo, você provavelmente será desmobilizado, será demitido. Então, é uma pressão muito forte, por resultados. Agora, imagine isso dentro de uma empresa que tinha uma dívida de 105 bilhões de reais. Parece uma coisa insana, né? Eu confesso, eu fico imaginando a loucura que deve ter sido para o Rodrigo Abreu conduzir essa travessia. Né? Uma empresa com uma dívida de 105 bilhões de reais. É essa dívida que a Oi está resolvendo, né? E é uma pressão muito grande, porque é aquela descrença, as pessoas não acreditam que você vai dar certo. Muita gente torce para que você não dê certo, acredito, isso é da natureza humana, viu? Muita gente torce para você se arrebentar, né? São poucos os que estão torcendo para que tudo dê certo. Há muita gente que faz esse caminho mais da perversidade, né? Seja por inveja, seja por não se sentir valorizado na sua trajetória. Então, muita gente vai ficando para trás e torce contra quem possa brilhar, quem possa fazer acontecer. Isso é muito triste. Mas no Brasil, em especial, isso é muito forte, né? Isso é muito forte no nosso país, essa coisa de querer que o outro não se dê bem. Você não vai se dar bem e não quer que o outro se dê bem. Você tem que se dar bem no sentido positivo, do mérito, viu? Não é nada no sentido político, da bandidagem. É da meritocracia, que é uma coisa maravilhosa que tem no capitalismo, né? O reconhecer o esforço, o mérito do outro. Então, isso é muito bacana. E aí, eu quero aqui compartilhar também uma outra matéria que saiu na Forbes, que a gente falou ali daquele salário dos executivos, 50 milhões, 20 milhões, mas isso não é remuneração fixa apenas, entendeu? A gente precisa entender que isso é um pacote de remuneração. E a Forbes fez uma matéria falando sobre isso, eu queria usar essa matéria para tentar, vamos dizer assim, descortinar esse tema para vocês entenderem melhor, porque alguns até no canal também já questionaram sobre a remuneração do Rodrigo Abreu, se eu achava alta ou não. Eu acho adequada, eu acho que é adequada para o tamanho do abacaxi que ele está descascando. Poderia ser até maior, viu? Poderia até ser maior. Então, a Forbes fez uma matéria dizendo o tema de remuneração executiva sempre levanta. Veja que ele não está naquele ranking, né, dos 20 maiores salários de CEO, o Rodrigo Abreu não está ali, né? Então, o tema da remuneração executiva sempre levanta interesses e causa algum alvoroço, e quando os dados fornecidos pelas companhias de capital aberto à Comissão de Valores Mobiliários são divulgados, um dos pontos que logo chama atenção é o maior pacote de remuneração concedido, tipicamente o da presidência. Recentemente, tivemos uma publicação que ranqueou esses valores, mas de que mesmo eles são compostos. De forma geral, esse valor informado contempla o salário fixo, mas não só o salário fixo. Ele contempla também benefícios, além de bônus anual e de incentivos de longo prazo. O salário fixo sempre é a menor parte. O salário fixo sempre é a menor parte. Depois eu vou falar um pouquinho da minha história e vou falar sobre como eu era remunerado, né? Eu tinha remuneração fixa e tinha remuneração variável. Eu tinha uma remuneração menor fixa e tinha uma remuneração variável que era em função do meu desempenho e assim permitia que eu pudesse ganhar mais em função dos meus resultados. Então, no Itaú, por exemplo, diz a matéria, que está no terceiro lugar no ranking, somente 8% do pacote de remuneração de 53 milhões de reais equivale a salário. Apenas 8% equivale a salário. Na Vale, que está em segundo lugar no ranking, a remuneração fixa, né, representa 11% dos 51 milhões do pacote de remuneração. No Santander, que é o maior pagador do ranking, 20% é salário dos 59 milhões. Então, veja que nessa lógica empresarial, o salário fixo é sempre a menor parte. Isso é uma regra do jogo. Isso em todas as empresas
que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de conhecer, isso é a praxe, isso é a prática. Então, a menor parte deste bolo é o salário fixo e a maior parte é a remuneração que a gente chama de variável ou a participação no lucro e resultados, a PLR. É isso que vai se variar, pode ser muito, pode ser nada, vai variar em função dos resultados das pessoas. Então, essa é a métrica que é definida. Esses bônus anuais, eles, nas organizações que são mais estruturadas com relação à questão da governança e de remuneração, esses bônus estão sempre vinculados a indicadores de performance. Indicadores de performance. Quem define isso? É o presidente? Não. É o conselho de administração. É o conselho de administração que está ali representando os principais acionistas, os grandes acionistas, né? Às vezes o conselho pode ter a presença de um acionista minoritário representando um grupo, mas dentro desse conselho de administração é discutido, vamos dizer assim, o planejamento estratégico é aprovado ou não, é discutido e aprovado o nome da pessoa que vai estar à frente da parte executiva da empresa, do presidente, do CEO. Esse conselho de administração aprova a diretoria escolhida por este presidente executivo e define também as remunerações, o conselho homologa as remunerações e define as métricas, vai validar as métricas, os indicadores que vão nortear a avaliação de todas as pessoas que estão nessa área executiva, né? Então, isso tudo é homologado, é aprovado pelo Conselho de Administração. Então, é isso que é importante entender. E aí, dentro desse pacote de bônus, muitas empresas colocam ações da empresa. Então, vamos supor, na Vale, né, o CEO recebe dentro do seu pacote de bônus um número X de ações da Vale. A Ambev sempre fez muito isso de forma agressiva para estimular a sua equipe dirigente, né? Então tinha um pacote muito interessante de ações da Ambev. Essa é a regra do jogo. Essa é a regra do jogo. Então, é isso que acontece, certo? Então, precisamos entender isso e identificar essas coisas antes de fazer críticas, de dizer, esses presidentes de empresa ganham muito, não sei o quê. Não, eles ganham em função dos resultados. E quem concorda com isso são os conselhos de administração das empresas. Bom, eu queria só compartilhar mais duas matérias rapidamente com vocês. Uma do Mauro Segura. Ele trabalhou na IBM durante muitos anos e ele tinha um blog, o Mauro Segura, e ele compartilhou um texto dele quando o Rodrigo Ked foi nomeado presidente da IBM. E eu achei bacana porque ele traz algumas reflexões sobre a realidade da IBM e sobre a vida de uma pessoa dentro do ambiente corporativo. Eu acho bacana para compartilhar, porque muita gente, às vezes, aqui do canal, tem uma experiência ou na área de serviço público, ou numa área de micro e pequena empresa, ou como autônomo, e não tem uma vivência no ambiente corporativo. Eu acho bacana esse texto dele, porque traduz um pouco do que é essa realidade do dia a dia, sobretudo de pessoas que estão na área mais gerencial, né? Ele fez o seguinte post, esse post é de 30 de julho de 2012. 30 de julho de 2012. Uma visão pessoal. IBM Brasil tem novo presidente, disse ele. Raramente eu escrevo sobre a IBM nesse meu blog, mas como trata-se de um blog onde eu comento a respeito da vida corporativa, eu me permito ao devaneio abaixo, especialmente porque hoje tivemos um anúncio muito especial. Hoje anunciamos um novo presidente para a IBM Brasil. É uma pessoa com 40 anos de idade. É uma pessoa com 40 anos de idade, que entrou na empresa em 1993 como estagiário. Olha que coisa bacana. Um estagiário. Começou lá de baixo, numa multinacional, uma das maiores empresas dos Estados Unidos. E, de repente, esse cara, aos 40 anos, ou seja, jovem, aos 40 anos, um jovem, assume a presidência da IBM no Brasil.
Isso é muito bacana. E ele resolveu comentar exatamente sobre isso. Ele disse, é maravilhoso trabalhar numa empresa que possibilita fatos como este acontecer. Esta é uma empresa com fortes valores, que valoriza a performance, o desenvolvimento e o potencial de cada indivíduo. Alguns entre eles, funcionários, tendem a ver as coisas de forma diferente. Alguns reclamam da carga de trabalho. É verdade, a gente trabalha muito por aqui. Parte por conta da intensa demanda que existe. É esperado que cada um de nós faça muita coisa. Parte vem da nossa organização fragmentada, complexa, que faz com que muitas decisões venham de reuniões, de alinhamento e busca de consenso. Somos definitivamente uma empresa que sempre decide as coisas em grupo. Eu prefiro olhar pelo lado positivo. A carga de trabalho vem de uma empresa onde a diversidade impera, onde todos têm liberdade para opinar, onde todos querem escutar. E isso, óbvio, dá trabalho. Alguns alegam que na IBM se ganha pouco. Isso não é verdade. Temos uma remuneração competitiva. Todos aqueles que apresentam uma performance excepcional certamente vão se diferenciar e serão remunerados de forma superior. Outros alegam que a nossa companhia é muito processual, isso é verdade. Mas como trabalhar numa empresa com mais de 400 mil funcionários, espalhados em mais de 170 países, extremamente complexa em sua organização e operação, não tem como não criar processos, estabelecer métricas, controles, especialmente se considerarmos que somos uma empresa mundial, onde o conceito de hierarquia não funciona tão bem e onde definitivamente construímos um novo conceito de organização, a empresa global, que é muito diferente da tradicional empresa multinacional. Olhar a IBM sempre provoca muita reflexão. É uma empresa que foca exaustivamente no desenvolvimento das pessoas, que sempre sobe a barra, que celebra pouco, porque no momento da celebração sempre tem alguém que se levanta e diz, e se a gente fizesse diferente? E se a gente fizesse mais? Vamos ter que fazer mais da próxima vez. É uma empresa que foca cidadania de forma genuína, que procura desenvolver e explorar o lado cidadão de cada funcionário. Não é por acaso que quase todas as atividades de cidadania do IBM partem do princípio da participação e colaboração do funcionário. É uma empresa onde a comunicação é livre, transparente, com mídias sociais liberadas, que permite termos mais de 15 mil blogs ativos. É uma empresa que forma líderes. A IBM ficou em primeiro lugar no ranking de companhias que melhor formaram líderes no mundo, segundo a pesquisa da Hilt. Mas, acima de tudo, é uma empresa que privilegia as pessoas, que dá chance a todos, que privilegia a performance, que adora pessoas que gostam de aprender, que puxa o potencial dos funcionários, que oferece oportunidade a todos. Cabe a cada um conquistar o seu espaço. A empresa está pronta para ver e abraçar isso. O novo presidente da IBM Brasil, Rodrigo Ked, é o primeiro executivo com quem já trabalhei na vida. É o melhor executivo com quem já trabalhei na vida. Ele é jovem, brilhante, inspirador, empreendedor, cabeça aberta e com uma surpreendente visão de negócios. Ele é atleta, gosta de correr, também gosta de praia. Diz que pratica surf, pratica mesmo. Não sei como ele pratica surf em Sampa, risadas. Certamente eu vou viver na IBM Brasil os momentos mais interessantes da minha vida de trabalho. Eu estou ansioso por isso. Ricardo Pellegrini, que também foi o presidente antigo, né, que foi sucedido pelo Rodrigo Ked, ele também era um brilhante executivo. Até hoje, presidente da IBM Brasil, ele sai do comando deixando um legado muito importante. Nos seus quase 5 anos de comando, ele praticamente dobrou a receita da empresa, colocou a IBM Brasil no contexto global, trazendo Research Lab para o Brasil, implementando um rigoroso programa de expansão geográfica. O presidente anterior, Rogério Oliveira, já havia dado os primeiros passos em relação à globalização e expansão com crescimento forte e sendo o mentor de implementação do Global Delivery Center de Hortolândia. Ou seja, uma sequência de boas notícias. Agora cabe a Rodrigo fazer a sua história. Não, essa não é uma declaração de veneração à IBM. Esta é uma visão de uma pessoa que já trabalhou em muitas empresas diferentes, algumas pequenas, outras grandes, com todo tipo de liderança, tendo 30 anos de trabalho nas costas e que consegue saber muito bem o que realmente vale a pena. Bacana esse texto do Mauro Segura, muito interessante, né? E uma reflexão sobre a empresa que ele trabalha e uma reflexão sobre os pontos positivos e sobre essa coisa de um estagiário chegar à presidência. Isso é muito legal, gente.
Eu sou fã do mundo empresarial, do universo empresarial, porque eu acredito que ele nos proporciona coisas realmente excepcionais, maravilhosas, mas nós temos que correr atrás. Eu diria assim, as oportunidades são, vamos dizer, abertas para todos, mas nem todos estão aptos a aproveitar as oportunidades que são oferecidas. Essa é uma constatação que eu faço, né? O que todos esses conteúdos que eu acabei aqui de mostrar para vocês, e na semana anterior também, nos mostram, né? Existem vagas abertas, o mundo corporativo está aquecido, existem oportunidades para todos os setores, segmentos, cargos, de estagiário a presidente. Agora, tudo isso exige qualificação. Tudo isso exige qualificação. Então, isso não é só uma realidade de Brasil, isso é uma realidade de mundo. Ou você tem qualificação para inserir-se neste mundo, ou você está fora. Carta fora do baralho. Você está fora do desenvolvimento. Simples de entender. Ou você está qualificado para navegar nessas águas, ou você está fora. E estar fora significa ficar à margem. Ficar à margem do progresso e do desenvolvimento. E aí eu quero dizer o seguinte, que uma boa educação é necessária, mas é preciso sacrifícios, é preciso pagar o preço. E essa é uma questão que eu aprendi na minha carreira, que nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Sobretudo porque, como o Mauro Segura falou, as empresas sobem a barra, o sarrafo. Para quem gosta de salto em altura, sabe que toda vez que você sobe o sarrafo, você tem que pular mais alto ainda. As empresas fazem isso o tempo inteiro. E muitas vezes a grande maioria das pessoas desistem de saltar. Essa é a questão. Muitas pessoas desistem de saltar. Somos as nossas escolhas. Esse mantra eu repito, quem acompanha o canal Viver de Renda sabe que eu repito isso constantemente de forma obsessiva. Somos as nossas escolhas. Muito bem. Encerramos a primeira metade dessa nossa live. A segunda metade será mais rápida, mais acelerada. Mas eu quero, nessa segunda etapa, falar um pouco, pedir licença a vocês e falar um pouco sobre mim. Então, essa segunda metade da live eu quero falar um pouco sobre mim. Me permitam uma breve apresentação a respeito de quem sou eu. Eu sou formado em administração de empresas na Universidade Católica de Salvador. Eu tenho um MBA em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. 30 anos como consultor de empresas, né? E vou falar um pouquinho de como foi que eu abri uma empresa de consultoria com 21 anos, sem saber praticamente nada da vida. Eu sou sócio de uma empresa chamada Tendências e Debates, foi a empresa que eu criei, Cultura e Desenvolvimento Empresarial. Tenho 16 anos também como investidor em Bolsa de Valores, e foi um pouco deste conhecimento que eu compartilho desde 2020 com vocês, quando eu criei o canal Viver de Renda, que tem sido uma atividade muito prazerosa, compartilhar experiências com vocês, tem sido muito gratificante, sobretudo pela grande maioria, expressar, manifestar sua satisfação e sua evolução pessoal. Então, fazer parte, vamos dizer assim, da melhoria do raciocínio de vocês com relação à bolsa, com relação aos investimentos, melhoria em relação a reflexões sobre a vida profissional, pessoal, isso tudo me faz sentir uma satisfação e um prazer muito grande com o canal Viver de Renda. Podem ter certeza disso, né? Eu estou muito surpreso com a repercussão e muito feliz e satisfeito, acreditem de coração nessas minhas palavras. Então, desde então, o Viver de Renda já tem mais de 30 mil inscritos, são mais de 1.500 vídeos publicados. Fizemos agora, dia 5 de julho, 2 anos do canal. Mais de 1.500 vídeos publicados, com mais de 6 milhões e 100 mil visualizações. Completamos ontem 100 milhões e 100 mil visualizações. Então, continuamos crescendo numa dinâmica muito veloz e compartilhando as coisas que eu vivi e aprendi, compartilhando as questões relacionadas ao universo empresarial, a educação financeira e os investimentos. Trago para o Viver de Renda esse olhar empresarial,
O fato, eu acho que isso é um diferencial. Esse é o meu oceano azul. O fato de ter vivido e continuar me relacionando com o mundo corporativo me faz entender coisas que uma boa parte dos investidores brasileiros não entendem. É a dinâmica de dentro das empresas. Como elas funcionam, como se dá o planejamento, como se dá a execução, quais são as dificuldades, as tendências, como o líder pensa e não pensa, o que ele decide, como ele decide. Eu vivi tudo isso em 30 anos, eu estudei tudo isso em 30 anos, então eu acho que isso me dá uma autoridade para compartilhar com vocês um pouco dessa visão de dentro das empresas que muita gente não tem, essa é a verdade. Então, essa sólida experiência no mundo corporativo, ela se deve exatamente a isso, a uma prática de 30 anos, 3 décadas, sempre junto à alta administração. Estou falando aí de diretoria, de presidência, do conselho de administração de empresas. Com trabalhos sempre realizados nas áreas de planejamento estratégico, finanças, análises de viabilidade econômica, elaboração e execução de projetos, sustentabilidade, já de muito tempo, eu me relaciono com essas temáticas da sustentabilidade, da responsabilidade social das empresas, educação, desenvolvimento de lideranças, e vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para o final dessa live, porque isso faz parte de um novo projeto que eu quero apresentar a vocês. Trabalhando também nas áreas de relações institucionais, construção de alianças estratégicas, porque as empresas precisam trabalhar com outras empresas, as empresas precisam trabalhar com os governos, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, sempre estive à frente dessas ações aí também de alianças estratégicas. Ao longo de meus 30 anos de consultor, eu servi a diversas empresas em algum tipo de projeto ou em parceria para a execução de algum projeto. Posso destacar aqui algumas delas, como a Santo Antônio Energia, a Braskem, a Catoca, que é uma empresa de Angola, projetos desenvolvidos também junto aí à Telefônica Vivo, a NET, claro, a IBM, a Microsoft, a CBPO, a Fundação Odebrecht, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Caixa Econômica, Fundação Kellogg, Embrapa, Sempre Toshiba, o Ministério do Planejamento, Dell, Alstom, Cisco, Oracle, Instituto Ayrton Senna, BNDES, dentre outras. Então, é um pouco de um leque aí de 30 anos de atuação e de coisas que foram desenvolvidas que, de alguma maneira, fluíram entre essas diversas empresas citadas. Ao longo dessa trajetória profissional, eu tive a oportunidade não só de ter uma prática, mas também de buscar um aprendizado constante. Eu não parei de estudar ao longo de toda a minha vida. Então, para quem acha, não, eu terminei a faculdade, agora deu. Não, não é por aí. Você vai ter que fazer um MBA, você vai ter que fazer uma pós. Eu fiz, já estou satisfeito. Negativo, você vai ter que continuar se atualizando, porque o mundo não para. Se o mundo não para, você não pode parar. Quem fica parado é poste, eu costumo brincar, né? Quem fica parado é poste. Então, você tem que fluir pela vida, e este fluir significa buscar conhecimento o tempo todo. Não para, e é muito rápido a evolução do mundo, cada vez mais o mundo está acelerado e você tem que buscar conhecimento. Então, nesse período, eu estive buscando aprender com as maiores autoridades do mundo empresarial e por conta da minha relação com as empresas, muitas vezes esses cursos, essas qualificações eram financiados, eram pagos, inclusive, por muitas das empresas que eu estava prestando serviço, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, em 2 ocasiões, em eventos presenciais. O C.K. Prahalad, que era uma mente extraordinária sobre economia disruptiva, sobre inovação. Jack Welch, que foi o maior CEO da história da General Electric, e foi considerado durante os anos que presidiu a GE o maior executivo dos Estados Unidos. Tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes. A René Malborne, que é uma das escritoras da estratégia do Oceano Azul, estive em 2 conferências com ela. Robert Cialdini e William Ury, que são especialistas em persuasão e negociação, tive a oportunidade de fazer cursos também com eles. A Lynn Harvery, que é do Cirque du Soleil, também falando sobre inovação, sobre gestão de empresas inovadoras. Então, todos eles autores de livros consagrados, todos eles
conferencistas famosos, alguns membros de corpos docentes de instituições de ensino americanas como Stanford, Harvard e o MIT. Portanto, fechando essa parte aqui dessa apresentação, eu queria dizer que investir em conhecimento é essencial. Investir em conhecimento é fundamental, foi fundamental na construção da minha carreira profissional. Eu entendo que a atualização ela é permanente, que ela é essencial. No mundo em rápida transformação, ainda mais. É preciso aprender com os melhores. Por isso eu sempre insisto também, busque boas referências. Se você quer aprender, aprenda com os melhores. Não se contente com menos. Isso faz toda a diferença na sua trajetória de vida. Muito bem. Feita essa apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre mim especificamente, um pouquinho da minha história. Eu sou uma pessoa que nasceu numa classe média, média, né? Você poderia dizer classe média alta, classe média baixa, classe média média. Meu pai baiano, minha mãe carioca. Então eu tenho um pé aí no Rio de Janeiro e na Bahia. Infância normal, filho único por parte de mãe e por parte de pai, 2 irmãs do primeiro casamento. Mas o único filho homem por parte de pai também. Então, vamos dizer assim, tive o privilégio de sempre estudar em boas escolas particulares, e meu pai era aquela pessoa que me permitia tudo, né? Talvez pelo fato de ser o único filho homem dele, ele me permitia todas as vontades. Cabia à minha mãe impor limites. O papel chato ficava para minha mãe. E isso depois gerou, inclusive, vamos dizer assim, turbulências na nossa relação por conta dela ser a pessoa que cobrava, que exigia, enquanto meu pai era aquele que facilitava, que permitia tudo de bom na vida, né? Então, assim fui, e esse apoio aos estudos foi fundamental, né? E, sobretudo, devo à minha mãe, porque eu perdi o meu pai aos 13 anos. Né? Meu pai faleceu, eu era muito jovem, tinha 13 anos, e ele 58, ele morreu muito novo, né? Foi um choque, foi uma coisa difícil, eu nunca tinha parado para pensar na morte, né? E foi vamos dizer assim, difícil, porque, sobretudo, por você ter que lidar com a perda de um pai que você considerava um herói, né, para você. Então, não foi fácil. O primeiro momento não foi uma coisa fácil lidar com isso. Como a minha mãe, cuidar de tudo, né, ser pai e mãe ao mesmo tempo, manteve a postura do generalato, da cobrança, né, mas ela me garantiu essa condição de estudar, arcou com todas as despesas de escolas particulares, e me permitiu, inclusive, vamos dizer assim, fazer uma faculdade particular. Eu não passei no primeiro vestibular, passei no segundo, e ela bancou todo o meu curso, vamos dizer assim, até me formar, né? Então, isso foi, vamos dizer assim, um grande legado que ela me deixou. Sempre gostei de ler, e isso é importante. Estimulem a leitura dos seus filhos e aprendam a gostar de ler. De vez em quando eu vejo que alguns dizem assim no canal, eu não gosto de ler. Olha, aprenda a gostar. Não perca tempo sem gostar. Você precisa gostar de ler. E quando criança eu lia de quadrinhos, né? Eu acho que para as crianças é um bom começo, que eu recomendo a leitura de quadrinhos. Li as histórias da Disney, li as histórias dos super-heróis, adoro até hoje as histórias dos super-heróis, Homem-Aranha, os Vingadores, Capitão América, Thor, Hulk, Homem de Ferro, isso tudo sempre fez parte da minha dinâmica de leitura. E depois o meu tio Marcelo, casado com minha tia Marli, irmã de minha mãe, era professor de História e procurador. E sempre que eu ia passar as férias no Rio de Janeiro, era um hábito de todos os anos ir, e ele passava a me estimular a leitura. E aí livros de história, livros de tipo Os Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo, A Ilha do Tesouro, eram as primeiras leituras, e eu comecei a me fascinar ainda mais pela leitura, né? Então, por que é bom ler? Por que é importante a leitura? Porque ela lhe ajuda a escrever melhor, ela lhe ajuda a falar melhor, desenvolve a nossa capacidade de interpretação, de correlacionar conteúdos, autores, enfim,
só temos a ganhar com a paixão pelos livros. Eu super recomendo que todos se apaixonem pela leitura. Nesta época, eu adorava ficção científica, adorava aquela série Jornada nas Estrelas, né, do Capitão Kirk, Spock, era a minha leitura preferida. E também gostava muito de oceanografia, eu era fã do Jacques Cousteau, um oceanógrafo francês, e dizia-me, naquela época, que eu costumava repetir que ou eu seria astronauta ou que eu seria oceanógrafo, que eram as minhas paixões. Depois fui percebendo que precisava ser mais pragmático e busquei a ciência de dados ou a administração de empresas. A escolha dessas duas foi simplesmente porque era o que me permitiria ganhar um bom salário naquela época. Então eu foquei nisso, em ganhar um bom salário. Tínhamos aí a administração, a ciência de dados. Primeiro vestibular eu perdi para os dois cursos. No segundo vestibular eu passei em administração e comecei a cursar. No meu fim da adolescência, já começava a escrever mais fluentemente, eu era muito bom em redação, eu tirava nota máxima na redação, tirei nota máxima no vestibular em redação, e aí eu fui, vamos dizer assim, meio que conhecendo um pouco da história da família do meu pai. Né? Meu pai é baiano, mas o sobrenome Faleiro é um sobrenome que remonta a sua origem à Itália, lá pelos idos de 1600, 1700, em Veneza. Uma parte dos faleiros vão para a Espanha, uma parte fica na Itália, uma parte vai para Portugal. E aí, minha avó, a mãe de meu pai, era portuguesa, e ela vem para o Brasil, vem para a Bahia, e quando eu estava escrevendo, quando eu estava, inclusive, escrevendo poesia, me interessava pela bossa nova, meus colegas de escola eram todos seresteiros, então éramos todos fãs do Vinícius de Moraes, do Baden Powell, do Toquinho, Arthur Lira, né, era o que a gente curtia. E, então, nessa época, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de menestréis, de poetas, né? E aí um senhor veio me falar, né, quando viu o meu sobrenome, disse, eu conheci sua avó, Catarina, e ele me disse, olha, sua avó era uma pessoa ímpar, portuguesa, ela veio para o Brasil, veio para a Bahia, professora, escritora, poetisa, e ela fundou em Salvador a Academia Castro Alves de Letras. Então, aí eu vejo um pouco, talvez, deste contexto familiar, como isso, até mesmo sem eu estar sabendo, estava meio no DNA, essa coisa de gostar de ler, gostar de escrever, gostar de falar. Então, isso meio me esclareceu um pouco a minha evolução natural. Então, eu concluo essa etapa dizendo o seguinte, que a estrutura familiar é super importante. E eu vejo muitas vezes, estou vendo muitas vezes, famílias desestruturadas, levando essa desestruturação para os filhos, e obviamente isso tudo vai comprometer o desenvolvimento dessas crianças. Né? O que a gente vê hoje, por exemplo, eu estava assistindo um noticiário e vendo duas crianças do ensino fundamental brigando dentro da sala de aula e todos os demais assistindo, quer dizer, dentro de uma escola. Ou seja, o que deveria estar sendo ensinado ali não estava sendo ensinado, a autoridade do professor não existe e os alunos se agridem, se estapeiam. Quer dizer, isso tudo, se você for buscar a origem disso tudo, você vai ver famílias desestruturadas, muito provavelmente. Então, eu tenho essa conclusão de que a base para a nossa evolução é a família. Isso é muito importante. Nos meus primeiros anos de trabalho, eu estagiei na Telebaria, estatal à época, antes da privatização, depois adquirida na privatização pela Telemar, que veio também fazer parte da Oi. Então, eu já tive uma ligação com a Oi quando eu estagiei na Telebaria. Isso logo no meu primeiro ano de trabalho, saindo da faculdade. Trabalhei na área de marketing na Telebahia, depois eu trabalhei na área de saúde, nas áreas de planejamento e marketing, já assistindo diretorias, já assistindo o diretor de planejamento, já assistindo o diretor de marketing. No campo profissional, eu sempre tive um foco, eu me lembro disso porque na live passada, o Décio falou sobre isso, que ele tinha o objetivo de entrar em uma empresa que deve ter sido a Redditor, que ele está lá já há 15 anos. E ele disse que ele tinha um objetivo em entrar em um hospital, que foi comprado pela Redditor, né? Então, isso era também uma coisa que eu tinha. Eu queria trabalhar numa grande empresa.
Isso eu tinha assim como um desafio. Eu quero trabalhar numa grande empresa. No primeiro momento, eu queria trabalhar numa multinacional. Eu tentei entrar na White Martins, tinha uma amiga que era filha do diretor de RH, fui fazer um trabalho de faculdade lá e tudo, tentei ver se conseguia uma oportunidade, mas no momento não tinha. E depois eu fiquei buscando uma grande empresa, já que aquela multinacional não foi possível, uma outra grande empresa. E na primeira oportunidade eu construí uma estratégia para tentar bater na porta e ver se conseguia entrar. E deu certo. Na época que eu estava trabalhando como assessor na área de planejamento de um hospital na Bahia, eu contratei uma assessora de um grande empreendedor local para fazer um curso, um treinamento para uma equipe de pessoas deste hospital que eu estava trabalhando. E na oportunidade eu descobri que ela era exatamente a assessora de um grande executivo, de um grande empreendedor. Ela fez a capacitação, eu me aproximei dela e depois eu pedi a ela que, se fosse possível, na primeira oportunidade, que ela entregasse o meu currículo para o chefe dela. E ela assim o fez, né? Ela assim o fez. Então, a importância, das vezes, a gente também planejar a nossa carreira, né? A gente tem que planejar, tem que estabelecer metas, tem que ter objetivos, tem que tentar construir estratégias para alcançar os objetivos. Eu queria entrar numa grande empresa e essa empresa me chamava a atenção. E ela, então, trouxe uma oportunidade, tipo, 30 dias depois, ela me ligou e disse, olha, ele vai lhe receber, esteja aqui às 7 da manhã. E aí eu fui, e pensando que ia ser contratado, né? Porque naquela época a única coisa que me passava pela cabeça era ser CLT, carteira assinada. E tive uma reunião com ele de 40 minutos, mais ou menos. Ele queria me conhecer, queria saber o que eu estava fazendo, por que eu queria sair do hospital, que ele era do conselho também deste hospital, trabalhava como conselheiro deste hospital, no conselho de administração. E aí eu expliquei tudo e disse, eu queria uma oportunidade. O senhor, eu tenho uma grande admiração, o senhor representa muita coisa, eu acho que posso aprender bastante. Ele disse, não, tudo bem. Só tem uma coisa, eu não vou lhe contratar como carteira assinada. Eu não quero você como funcionário. Eu tenho uma proposta para te fazer. Você abre a sua empresa de consultoria. Eu disse, como? Se é isso, abra a sua empresa de consultoria. Eu disse, não, mas eu sei quase nada. Ele disse, mas você vai aprender. E sendo empresário, você vai poder dar voos mais altos. E eu vou poder lhe ajudar a dar estes voos mais altos. Assim, fui para casa, fui pensar, não pensei muito. No dia seguinte, eu já estava dizendo que topava. E assim fui correr atrás para abrir a minha empresa com 21, 22 anos de consultoria, tendências e demais. Isso era 1999, eu estava abrindo a minha empresa de consultoria. Deixei de ser CLT praticamente para nunca mais voltar a viver a experiência de ter CLT. Apenas um período pequeno eu abri mão da minha consultoria para ser contratado por uma empresa em específico, mas depois voltei a ser consultor. Então, toda a minha trajetória é como pessoa jurídica. E esse é um caminho menos percorrido, porque a grande maioria das pessoas querem entrar em empresas para ser selitistas, ou seja, para ter a segurança que imaginam da carteira assinada. E eu não trilhei este caminho. Eu fui ser empreendedor, eu fui ser dono de uma empresa de consultoria e não me arrependo dessa decisão. Né? Não me arrependo dessa decisão. Esse empresário ele dedicou tempo para me desenvolver, isso foi excepcional. Nos primeiros anos eu não ganhava muito, mas eu estava ao lado de uma pessoa que talvez boa parte das pessoas quisessem estar. Então eu estava do lado de um grande empresário, um grande executivo, um bilionário, e ele foi me transmitindo tudo que ele podia de informação, de conhecimento, de experiência. Então foi um momento de formação. E depois eu fui entender um pouco isso, porque aprender era o meu foco, não era ganhar um bom salário, era aprender. E aproveitar essa disponibilidade dele de ensinar jovens.
Curiosamente, no início, aquilo me causava surpresa, porque, poxa, por que ele está perdendo esse tempo dele fazendo isso? Só que depois, ao longo da minha vida, eu fui conhecendo outros empresários que tinham a mesma característica que ele. O Jorge Paulo Lema é um deles, o Jorge Gerdau é outro, o Antônio Hermílio de Moraes é outro, e assim existem vários grandes empresários que têm essa característica, que encontram jovens e dedicam seu tempo, sua experiência para formar esses jovens, para que esses jovens voem. Então, não foi uma excepcionalidade, foi uma grande sorte, sem dúvida, eu ter tido essa oportunidade, mas não foi uma excepcionalidade, porque essa é uma característica, esse é um traço comum de grandes empresários, de grandes empreendedores, de bilionários. Essa é uma característica comum entre eles, né? E eu tive a sorte de ter essa oportunidade. Então, aprender passou a ser o meu foco, não era ganhar bem, era ganhar experiência. E nessa época, teve uma pessoa que trabalhou comigo que disse, olha, existe um momento da nossa vida que é preciso ser. E aí depois, existe um outro momento que é preciso ter. Mas para você ter, é preciso ser. Nunca se esqueça disso. Para você ter, você precisa ser. E foi isso que deu muito certo quando eu comecei a raciocinar desta forma. A oportunidade de aprender com quem tem experiência, com quem tem um vasto conhecimento, a oportunidade de ter um mentor, eu julgo isso uma grande diferenciação que a gente pode ter na vida. Eu acho que isso pode nos acelerar o crescimento, o desenvolvimento, sobretudo, aprender com os erros de quem já cometeu para não repetir os mesmos erros. Eu acho que isso é essencial. Você pode cometer novos erros, não os erros da pessoa com quem você está trabalhando e com quem você está aprendendo. Isso fica como uma reflexão para os mais jovens, né? Procurem gente experiente para trabalhar. Não se preocupem nos primeiros anos com o salário, se preocupem em aprender, se preocupem em ser, para depois ter. Por via de consequência, isso vai acontecer. Isso aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. Então, foca no aprendizado, foca no conhecimento. Eu aprendi muito do que eu necessitava para crescer e construir uma trajetória de sucesso nesses anos iniciais. E percebi também que mesmo eu tendo um rumo, mesmo eu tendo princípios, valores, mesmo tendo uma visão clara do ponto de vista empresarial, a prática, ela foi necessária ao longo dos meus anos. Não basta a teoria, não basta a experiência dos outros, é preciso a sua prática, é preciso a sua vivência. A teoria não se sustenta sem a prática. A teoria não se sustenta sem a prática. Essa é uma outra grande lição que eu compartilho com vocês hoje. A teoria não se sustenta sem a prática é importante. Muitas vezes, nos programas de mentoria que eu conduzo, as pessoas dizem, poxa, mas como é que eu posso acelerar o meu crescimento? Como é que eu posso acelerar o meu crescimento, vamos dizer assim, nos investimentos, ganhar mais? Eu disse, olha, você pode aprender com o conhecimento que eu estou lhe transmitindo, você pode aprender nos livros, você pode aprender com os meus erros, para não repeti-los, mas você também vai precisar da prática. Então, ontem, na mentoria, eu estava falando com a Andresa, né, e estava falando exatamente sobre isso, de que a prática é essencial. E a prática demanda tempo. Não é uma coisa que você, da noite para o dia, não, eu já tenho uma prática. Não é assim. Você vai precisar de um certo tempo de experiências para que você vá ganhando, vamos dizer assim, musculatura, que você vá ganhando mais resistência, resiliência, para que você suporte a dor. Eu gosto muito desse raciocínio da dor do Henrique Breda, né? Ele diz que a pessoa precisa aprender a sofrer na bolsa. Quem não aprendeu a sofrer na bolsa não vai ser um vencedor na bolsa de valores. E eu concordo com ele. A gente precisa aprender a sofrer, né? Então, essa é uma outra reflexão interessante. Eu tive a felicidade de viver na minha vida momentos muito especiais, sou muito grato à vida e tenho esse hábito de agradecer todos os dias. Eu agradeço quando acordo, isso não é coisa piegas nem nada, eu agradeço ao acordar
eu oro e agradeço. E à noite também eu sempre faço isso, eu oro e agradeço. E me identifico muito que o Abílio Diniz fala sobre isso. Ele diz, olha, de manhã a primeira coisa que eu faço é orar e agradecer, de noite eu não durmo sem orar e agradecer. E agradecer nos conecta com Deus, porque a gente percebe o valor das coisas que a gente já ganhou, que a gente já conquistou, das coisas que a gente já viveu. Você precisa fazer isso. É um hábito que eu diria que, para mim, foi libertador. Eu passei a sentir a vida mais leve, a partir do momento que eu comecei a reconhecer e agradecer tudo, inclusive os momentos difíceis, que na minha vida não foram poucos. Até um período da minha vida eu fui vítima de um sequestro. Não vou falar sobre isso aqui hoje, mas em algum momento eu posso falar sobre isso. E foi uma experiência traumática e tudo mais, e que poderia não estar aqui diante desse episódio, né? Mas, enfim, a gente precisa aproveitar as oportunidades, cultivar essa gratidão. Eu tive essa coisa de enfrentar momentos complexos, situações difíceis, fazer escolhas difíceis. Quando você vai crescendo na sua profissão, na sua carreira, você precisa fazer escolhas difíceis. Muitas vezes, escolhas difíceis significa reduzir equipes, desmobilizar pessoas, avaliar pessoas que não estão se saindo bem e que você precisa demitir, ou que você precisa recomendar a demissão. Isso não é fácil, isso não é simples, mas muitas vezes é necessário no mundo corporativo. E ou você aprende a fazer isso, ou você jamais vai conseguir se tornar líder, se desenvolver enquanto líder. O líder faz parte do hábito dele, do cotidiano dele, fazer escolhas difíceis, tomar decisões difíceis. Então, olha, momentos que a gente tem que conviver, que a gente tem que aprender a experienciar e a viver. Tive perdas, tive ganhos, tive perdas e tive ganhos. E aprendi nas perdas, nas derrotas, aprendi nas vitórias. Lhes digo que aprendi muito mais quando perdi do que quando ganhei. Quando perdi, sempre procurei entender por que não deu certo. E assim eu me detive mais tempo na análise. Quando a gente ganha, quando a gente vence, pelo menos comigo, a gente passa meio que batido, a gente vai para a celebração e não avalia muito o que foi feito, o que aconteceu, embora pela minha personalidade eu também sempre dedicasse um tempo à avaliação das histórias que deram certo, mas sem dúvida nenhuma eu lhes digo que as minhas derrotas foram as que mais me ajudaram a crescer. Sempre usei as derrotas como alavancas e recomendo que vocês aprendam a fazer a mesma coisa. Use as derrotas como alavancas para se reerguer e para ir à frente, para ir mais longe. Nesse sentido, a gente adquire resiliência, a gente adquire essa capacidade de aprender a recuar, entender que nem tudo acontece como desejamos, que é preciso muitas vezes saber esperar, ter a sabedoria do rio. O rio encontra os obstáculos, ele não fica batendo na pedra, ele procura contorná-la, né? Ele procura contorná-la. A gente precisa ter essa fluidez dos rios, aprender com eles. Investir em educação, ter ousadia, inovar, surpreender, superar as expectativas, oferecer o seu melhor sempre. Isso eu procurei fazer ao longo de toda a minha trajetória, oferecer o meu melhor. Independente se seria reconhecido ou não, mas eu precisava entregar o melhor de mim. Eu precisava entregar o melhor resultado, acreditando que isso seria reconhecido, mesmo que não fosse. Mas se não fosse pelo meu líder diretamente, talvez alguém estivesse assistindo aquilo. Talvez aquilo pudesse fazer parte de uma boa história da minha vida, de um bom item do meu currículo, e que isso pudesse agregar e abrir portas mais na frente. Então, eu nunca procurei fazer um trabalho meia boca, e não recomendo, pelo amor de Deus, não faça um trabalho meia boca, porque isso depõe contra você. Isso não abre portas, isso fecha portas. Isso não gera oportunidades, isso tira oportunidades. Então, nunca se esqueçam disso. Não sejam trabalhadores meia boca em nada. No empreendimento, ao atender o cliente, dentro de uma empresa, não importa o tamanho da empresa, seja sempre o melhor, ofereça o melhor.
faça com brilho nos olhos, empolgue, supere as expectativas. Eu acho que isso é super importante. Eu procuro fazer na minha vida e fiz isso. Nesse mundo corporativo, o que eu percebo é que a maioria das pessoas não se destaca. Tive a oportunidade de trabalhar com muitas equipes, com muitas pessoas, empresas com 1.000, 2.000, 3.000, 20.000 pessoas, 80.000 pessoas, e percebi que muitas pessoas não se destacam, a maioria não se destaca. Trabalhei em equipes que, às vezes, eu percebia isso claramente, algumas pessoas com certo ressentimento, tipo, poxa, ele vai ter oportunidades e eu não vou. Será que é porque eu sou mulher? Será porque eu sou mais velho? Será porque eu sou mais novo? Ficavam com muitas indagações. Mas, na verdade, ao meu ver, a questão era muito simples. Era a capacidade de pensar da maneira como a liderança esperava que cada um pensasse. Porque se você quer fazer uma carreira de sucesso dentro do ambiente corporativo, você precisa se conectar com o seu superior, com a sua liderança, com a diretoria, com a presidência, com o conselho de administração. Se você não conseguir estabelecer essa conexão, você jamais vai ascender profissionalmente. Isso eu percebi ao longo da minha caminhada, né? E aí, finalizando essa parte da minha carreira, eu dividiria a minha carreira profissional em dois momentos. O primeiro momento é de 1999 até 2008, onde eu vivi experiências servindo a este bilionário, também em outras empresas, em outros projetos, na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Nesse momento, eu estive muito mais em busca do conhecimento e da experiência do que do reconhecimento profissional, do meu ganho profissional. Então, eu estive muito mais focado em aprender, em acumular conhecimento e experiência, para crescer. E achava que em algum momento o dinheiro viria como consequência, né? Então, eu procurei estudar, estar junto de especialistas internacionais, nunca parei de estudar, isso é fundamental. Mas aí, em 2008 aconteceu um grande cisne negro na minha vida, que foi a crise do subprime americano e a crise financeira mundial, que começou pelos Estados Unidos, mas depois saiu no efeito dominó, derrubando todas as peças do dominó, né? Então, em 2008 foi um divisor de águas na minha carreira. Por quê? Porque nessa hora eu estava na Bolsa de Valores, investia já há 2 anos, e eu estava alavancado com empresas especulativas, me achando um gênio, porque eu estava fazendo operações que eu ganhava num dia 80 mil reais. Eu estava me achando um gênio do mercado financeiro. E aí veio a crise financeira, o mundo desmoronou, eu alavancado, usando dinheiro que eu não tinha, que o banco estava me emprestando. O Banco Bradesco, cheio de boa vontade, me emprestando dinheiro. E eu perdi tudo que eu tinha do ponto de vista financeiro, né, aplicado em ações, e ainda perdi o que eu não tinha, aquele chamado cheque em branco que o Bradesco tinha me dado, que me deixou alavancado, né, que me permitiu investir o dinheiro que eu não tinha. Aí veio a crise e desmoronou tudo, e eu fiquei com uma perda à época, não atualizei esse valor, mas à época, lá atrás, em 2008, eu cheguei a uma perda de 350 mil reais, em 2008. Puxa, aí para atualizar que vai ver que é uma fortuna. Olha, momentos desesperadores, né? E você ainda fica naquela expectativa de que a bolsa recupera, não recupera. Não, o mundo todo desmoronou, foi uma tragédia. Foi a segunda maior crise do mundo, né? Só perde em relevância a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Mas foi uma hecatombe. Foi uma hecatombe. E na minha vida foi um desastre absoluto, né? Eu fui muito afetado por isso durante as primeiras semanas de que isso aconteceu. Eu me vi sem chão, né? Você, quando olha o rombo da sua conta, você se sente sem chão. E você olha, puxa vida, minha vida acabou. Como é que se recupera
de uma tragédia dessa? Como é que você recupera 350 mil reais? De onde eu vou tirar esse dinheiro para pagar ao Bradesco esses 350 mil reais? Eu não tenho como fazer isso. Tinha um apartamento que meu pai tinha me deixado de herança. Eu disse, bom, no apartamento não vão tomar, mas o que eu vou fazer com essa faca no pescoço, cobrando todo dia e uma dívida que, se eu não resolver, vai crescer. Imagine os juros da época, isso vai crescer uma bola de neve, né? Daqui a pouco aqueles 350 mil ia virar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e era um Deus nos acuda, né? Então foram noites difíceis, sem dormir direito, a produtividade foi a zero no trabalho e confesso isso, eu já tenho até um vídeo que eu comentei isso aqui no canal, que cheguei a pensar em suicídio, né? Porque você passa a ter uma depressão forte, você chega a pensar em besteira e você pensa em suicídio. Mas eu costumo dizer que esse fracasso que me deixou sem chão, sem perspectiva, parecia algo intransponível, mas eu costumo dizer que o amor me salvou. Eu costumo dizer que o amor me salvou. Ele me fez ver o mundo com outro olhar. E aí, só um parêntese, aos 13 anos, em 1982, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher. No primeiro olhar, eu me apaixonei e disse que era a mulher da minha vida. Não nos encontramos nesse instante, não foi possível estarmos juntos. Ela seguiu a trajetória dela, eu segui a minha. Não perdi o contato, não deixei a distância nos vencer e sempre cultivei essa lembrança e essa sensação de que aquela era a mulher da minha vida. Mas ficamos seguindo caminhos distintos e diferentes. E, curiosamente, em 2008, em meio a esse caos absoluto, nos encontramos e ela acenou pela possibilidade de nos dar uma oportunidade àquela altura das nossas vidas e a gente viver a história que poderíamos viver. E isso mudou completamente o meu astral, o meu estado de ânimo, de espírito. O suicídio deixou de ser uma possibilidade. Eu já não achava aquele problema do Bradesco algo tão importante assim. Olha, o que parecia a coisa maior do mundo se tornou pequena, porque eu queria viver aquela história, eu queria viver aquele romance. Então, tudo mais perdeu sentido e relevância e importância. Mas eu sabia que eu tinha um problema nas mãos, eu sabia que tinha que correr atrás, que tinha que resolver esses 350 mil, e aí eu procurei o líder da empresa que eu tinha contrato à época de consultoria e resolvi adotar a franqueza. Nesses momentos, a franqueza é maravilhosa, viu? Ajuda muito. Então, isso aí, tudo que aconteceu na minha vida, eu contei para ele. Já aconteceu isso, isso e isso. Abri o livro, entendeu? Abri o livro e disse, olha, essa é a minha história. Eu estou com este problema na mão e pensei até em tirar a vida, fazer besteira, mas resolvi que tinha que arregaçar as mangas e encontrar as soluções. Estou botando tudo isso na sua mesa para você saber o tamanho do meu problema, porque eu quero que você faça parte da solução. Quero que você faça parte da solução. E deu certo, né? E aí, a partir de 2008, eu passei a viver a segunda fase da minha vida profissional. Na primeira fase, eu precisava ser para ter. E a partir de 2008, por conta desse cisne negro, dessa tragédia que foi a crise de 2008, eu passei a trabalhar no sentido de ter e não apenas de ser. Porque eu construía a equação para resolver esse meu drama, essa minha dificuldade. Então, a partir daí, eu fui construindo uma remuneração que foi crescendo e cheguei a um patamar de 32 mil reais por mês de remuneração fixa. Passei a ter, nos projetos que eu desenvolvia, participação nos lucros e resultados. Isso foi crescendo ano a ano, conforme os projetos que eu fui desenvolvendo. E isso foi variando, somando remuneração fixa e variável. Eu fui tendo uma remuneração total que, a depender do ano, chegou a 500 mil reais, chegou a 600 mil, 700 mil, 800 mil reais. Então, até um pouco mais. Isso tudo em função
juntando de novo, né, salário fixo e remuneração variável. Isso tudo por conta daquele epicentro do problema que foi a crise de 2008, que me permitiu me reposicionar na minha carreira profissional, assumir desafios maiores, assumir desafios crescentes, me sentir pronto para enfrentar esses desafios e colocar uma remuneração variável acima, muito acima da minha remuneração fixa e dizer, olha, me remunere pelos meus resultados. Me remunere pelos meus resultados, que eu vou entregar os resultados. E assim fiz e deu certo, funcionou. Eu consegui pagar a minha dívida, eu consegui me reestruturar e aqui estou contando um pouco dessa história. Nessa etapa final, já vamos para a etapa final, algumas reflexões assim que eu julgo que são muito importantes. A vida profissional, definitivamente, ela não é uma linha reta, não é uma linha reta. E aí você precisa ser flexível, você precisa se adaptar às situações, você precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro, mesmo na hora que você tiver que demitir alguém, você tem que se colocar no lugar do outro. Mesmo na hora que você tiver que enquadrar alguém, você tem que se colocar no lugar do outro, para fazer isso da melhor maneira possível. E, sobretudo, até se puder recolocar essa pessoa em outro lugar, porque às vezes a pessoa não dá certo com você naquele momento, naquele projeto, mas ela de repente pode ser útil em outra coisa. E aí você pode fazer essa transição. É preciso espírito de abertura, esse bilionário com quem eu trabalhei me ensinou, é preciso aprender sempre. A pessoa que não tem espírito de abertura, ela é incapaz de aprender, ela acha que já sabe tudo, e a pessoa que acha que sabe tudo é arrogante, é prepotente, entendeu? E começa os estágios do declínio, a gente viu isso naqueles vídeos do Jim Collins que eu fiz, que divulguei aqui no canal. O estágio do declínio começa exatamente na arrogância, na prepotência, né? Erre, não tenha medo de errar, corrija rápido, use o erro como uma alavanca, seja ousado e prudente, mas entre um e outro, seja mais ousado. Isso é da minha natureza. Seja ousado e prudente, mas entre um e outro, seja mais ousado. Comigo sempre funcionou, nunca me arrependi. Saiba definir prioridades, isso é importante para a nossa vida pessoal e dentro das empresas que a gente trabalha ou do nosso empreendimento. Saiba definir prioridade. Controle a sua agenda, não deixe ninguém controlar a sua agenda, controle o seu tempo. Lembre-se que o tempo é insubstituível, passou, não volta mais. Então, use o tempo a seu favor. Tenha foco, tenha disciplina, entenda a mente dos grandes empresários. Poxa, isso é fundamental. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre ações no canal, falando afirmações, que eu olho assim e digo, pô, o cara realmente não entende nada. Não entende nada do mundo corporativo, não entende nada de como pensam os empresários. E a gente precisa desenvolver, porque eu não sabia, corri atrás, e todo mundo eu digo isso, corra atrás, entenda a cabeça do empresário. São uns bichinhos diferentes, viu? Eles não estão dentro da maioria, eles são a minoria. Então você tem que entender a mente dessa turma, você tem que entender como é que pensa um Abílio Diniz, como é que pensa o Jorge Paulo Lema, como é que pensa o Roberto Setúbal, como pensa o Jorge Gerdau, o Warren Buffett, essa turma, você tem que entender como essa galera pensa, o Steve Jobs, quando ele era vivo, o Bill Gates, enfim, toda essa turma você precisa entender a maneira deles pensarem, a dinâmica deles pensarem. Há muita similaridade entre uns estilos diferentes, mas veja que eu disse a vocês que é característica dos grandes empresários buscar jovens para ensinar. Então, isso é uma característica. Eu vi isso no Lema, eu vi isso no Gerdau, eu vi isso no Antônio Hermílio de Moraes, em outros grandes empresários. Dito tudo isso, e se isso faz sentido para vocês, em que estágio você se encontra? É uma pergunta para você refletir nesse final de noite. Em que estágio você se encontra? Onde você quer chegar? Você está satisfeito no atual estágio da sua vida? Você acha que está tudo muito bem, que está tudo muito bom? Ou você não está muito satisfeito? Como planejar a sua carreira? Como ser promovido? Como ganhar mais? Porque falamos aqui salários de 10, 20, 30 mil, e eu vejo muitas vezes pessoas se queixando, dizendo, eu ganho pouco, eu ganho 2 mil, eu ganho 3 mil, eu não consigo crescer, eu acho que isso não é para mim.
Não é a realidade, eu já vi alguns dizerem isso não é a realidade do Brasil, e é de onde? De Marte? É a realidade do Brasil, mas não é a realidade para muitos, é para poucos, ok? E o que é que esses poucos fazem? O que os torna diferentes? Por que eles chegam lá e a gente não chega? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Vai para frente do espelho e se pergunta: por que esses caras estão chegando lá e eu não estou? Tenho que encontrar. Isso sempre foi a pergunta que eu fiz. Eu sempre olhava para frente e dizia: poxa, por que essa pessoa está ganhando mais do que eu? O que é que ele faz? O que é que ele entrega? É isso que eu tenho que perguntar. E aí, na hora que eu descubro, eu tenho que fazer a mesma coisa e fazer melhor. Tenho que fazer a mesma coisa e tenho que fazer melhor. Então, pensem sobre isso, como ganhar mais, sobre realizar sonhos, ter sucesso e ter independência financeira. E aí, eu chego na parte final dessa nossa live com algo que eu quero compartilhar com vocês, porque é uma decisão que eu resolvi tomar nesse momento. Eu já estou com essa trajetória de 1.500 vídeos no canal Viver de Renda, 2 anos. Não vou parar de fazer isso, vou continuar parando. Mas eu percebi que eu poderia buscar fazer algo novo, fazer algo diferente e tentar ajudar as pessoas de uma outra maneira, resgatando coisas que me conduziram até aqui. Inclusive, trabalhos de formação de lideranças e tudo mais. Isso já de algum tempo eu venho pensando e decidi fazer isso agora, né? Em paralelo às outras atividades que eu estou fazendo. E queria comentar aqui nessa reta final um pouco disso. Eu estou me organizando para lançar nos próximos dias um programa de desenvolvimento de lideranças, de formação de lideranças. O que vai ser isso? Nós vamos ter uma jornada de formação, uma jornada de conteúdos, uma jornada, vamos dizer assim, didática, de 5 meses de duração. 5 meses de duração. Nós vamos fazer isso virtualmente, vamos fazer isso pela internet. Já fiz isso presencial, em company, dentro de empresas, e eu resolvi agora pegar isso e colocar dentro da internet. Vou rearrumar, vou reestruturar e colocar isso dentro da internet. Provavelmente na plataforma Eduz. Vamos utilizar o Nutror, que permite fazer isso. E neste programa de desenvolvimento de líderes, de lideranças, esse treinamento que vai durar aí em torno de 5 meses, o nosso objetivo principal vai ser desenvolver as habilidades e as competências que podem fazer com que as pessoas possam aspirar e ganhar salários de 10, 20, 30 mil reais ou mais. Isso é possível pela minha experiência. Então, é possível fazer esse trajeto, é possível chegar lá, ganhar salários de 30 mil reais ou mais e ter condições de participar dos projetos, dos programas de PLR, de remuneração variável e crescer ainda mais essa remuneração dentro de um pacote de bonificação dentro das empresas. Isso é possível. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse programa de desenvolvimento de liderança. Vamos responder a isso, como construir uma trajetória de sucesso, alcançar posições de liderança nas empresas, como assumir desafios de coordenação, de supervisão de equipes, de gerências, de diretorias, de presidências, como ter uma postura profissional que lhe permita se destacar em meio à multidão, sim, porque é preciso se destacar, como se sobressair no trabalho, como ser promovido, como ganhar mais, né? Ano após ano, tendo melhores salários, participação nos lucros e resultados das empresas, porque o mercado de trabalho definitivamente oferece oportunidades, mas definitivamente também elas não são para a maioria. Porque falta o conhecimento adequado, falta o preparo, falta uma mentalidade correta. Falta uma mentalidade correta, uma mentalidade que nos conecte com a alta administração. Se nós não tivermos uma mentalidade que nos conecte com a alta administração, a gente não consegue acessá-los. E se a gente não consegue acessá-los, a gente não fala o mesmo idioma deles. A gente não fala o mesmo idioma dos diretores, dos gerentes, dos presidentes.
do conselho de administração. E dessa forma a gente não vai conseguir chegar lá. Então a gente precisa ter uma mentalidade correta. Precisamos trabalhar a questão da estratégia e da atitude, porque não basta a mentalidade, é preciso isso se transformar em atitudes. Então, neste treinamento, nós vamos falar sobre tudo isso, nós vamos abordar o passo a passo para chegar nessa posição de topo, de liderança das organizações. Para conseguir melhores remunerações, ser promovido, ter a vida que você busca. Então, vai ser uma espécie de guia para acelerar transformações profissionais, se posicionar de forma adequada, melhor negociar as oportunidades e, assim, acessar também remunerações. Vamos estar trabalhando aspectos relacionados à imagem de cada um que participar do treinamento. Vamos trabalhar os conhecimentos, as habilidades, as competências e as questões relacionadas à tomada de decisão, atitudes. Dentre os conteúdos principais que nós vamos abordar, eu destacaria os seguintes módulos. Vamos falar sobre as empresas, o mundo corporativo, a cultura, a visão empresarial. Vamos falar no segundo módulo sobre os aspectos vitais na construção de uma carreira profissional, planejamento estratégico e pessoal. Nós vamos falar no terceiro módulo sobre liderança, como se tornar líder, que aspectos nós precisamos desenvolver. No módulo 4, nós vamos falar sobre estratégia, como estruturar o pensamento estratégico, pensamento lógico e a sua importância. No módulo 5, a gente vai falar sobre negociação dentro do contexto empresarial e negociação na sua vida, na sua relação com os seus pares, com suas equipes, com os seus superiores. Vamos, no módulo 6, falar sobre planejamento e aí abordar a questão da elaboração, execução de projetos, acompanhamento de projetos. No módulo 7, nós vamos ter um módulo dedicado à administração do tempo, e aí para pensarmos como ser mais produtivos, como gerar mais resultados. No módulo 8, nós vamos abordar a inteligência emocional, e aí vamos estar falando de autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e autoridade. E, por fim, no módulo 9, nós vamos falar sobre ética e valores, porque definitivamente o sucesso depende das nossas escolhas. Então, vai ser esse o corpo desse programa de treinamento, de desenvolvimento de lideranças. A quem se destina? Pessoas que estão com nível superior completo ou incompleto, pessoas que estão trabalhando ou não em empresas privadas, nacionais ou internacionais, profissionais autônomos em geral, empreendedores de todos os tamanhos. Para todas essas pessoas, esse programa faz sentido. Vamos utilizar como metodologia aulas que vão ficar gravadas, estudos de caso vão nortear essas aulas, mostrando exemplos de situações vividas por empresas reais, situações verdadeiras. Vamos estar fazendo referências de conteúdos para as pessoas. Deveremos ter alguns vídeos bônus. Nesses vídeos bônus, nós vamos ter, provavelmente, bate-papos com CEOs de empresas, com empresários, com pessoas que chegaram no topo de organizações, pessoas que venceram na vida. Então, a gente deve ter alguns vídeos bônus nesse sentido. E vamos ter o que eu estou chamando de mentoria, que, na verdade, vão ser 2 aulas ao vivo. Vocês vão ter acesso a todos esses conteúdos digitalmente, que vão estar em vídeos gravados, mas nós vamos ter, ao longo desses 5 meses, 2 encontros ao vivo. Provavelmente um na metade e um no final. 2 encontros ao vivo. E nestes encontros ao vivo, o que vai acontecer? Provavelmente a gente vai usar uma plataforma como o Zoom e vamos fazer esses encontros ao vivo, e esses encontros possa permitir uma interação entre as pessoas que vão estar na turma, permitir uma troca de experiências e tirar dúvidas. Então, a gente vai estar com essas 2 oportunidades desses encontros presenciais. Muito bem, dito tudo isso, eu queria dizer que este projeto a gente vai estar pré-lançando, vai ter uma fase de pré-lançamento. Essa fase de pré-lançamento vai acontecer a partir agora de 1º de agosto. De 1º de agosto a 15 de agosto, vamos ter o pré-lançamento. Quem tiver interesse, me manda mensagem por e-mail ou pelo direct do Instagram. Meu e-mail é claudiofalveira@uol.com.br e pelo Instagram vai lá e manda o direct. Quem tiver interesse, me manda mensagem e sim, tenho interesse,
porque vai ter uma fase de pré-lançamento de 1º de agosto a 15 de agosto. Nessa fase de pré-lançamento, nós vamos estar com as inscrições abertas e as pessoas que estiverem inscritos naquele nosso produto Seleção de Empresas, as pessoas que estiverem inscritos na Seleção de Empresas vão ter um desconto de R$700. Vão ter um desconto de R$700 para fazer parte deste programa de desenvolvimento de liderança. Apenas nessa fase, de 1º a 15 de agosto. Então, somente nessas 2 semanas, de 1º a 15 de agosto, tem um desconto de R$700 se estiver inscrito na Seleção de Empresas. Clóvis, eu não comprei ainda a Seleção de Empresas. Compra e adquire o desconto de R$700 nesse programa de treinamento que a gente vai fazer. O valor do programa, agora finalizando, ele estará sendo lançado este ano agora por R$2.097. R$2.097 é o custo, é o investimento para participar. Quem tiver o benefício desses 15 dias do desconto por fazer parte da Seleção de Empresas, vai pagar R$1.397. E isso pode ser dividido no cartão. Então, é isso que a gente vai estar apresentando a partir do dia 1º. Quem tiver interesse, manda mensagem, manda um e-mail, manda uma mensagem pelo direct. E é isso que eu queria compartilhar nesse final. Reflitam, vejam se isso faz sentido, se isso desperta o interesse, se isso pode contribuir para a sua vida. Se sim, a gente vai embarcar juntos nessa jornada. É algo diferente do que eu venho fazendo no Viver de Renda, é algo que vai ser mais profundo, é algo que eu vou me esforçar para oferecer para vocês um pouco ainda mais de mim e o melhor de mim, para que isso possa repercutir na carreira de vocês e que vocês possam fazer o caminho que eu fiz. Deu certo para mim, pode dar certo para vocês. Eu acho que o que eu aprendi e o que eu vivenciei pode ser útil. E era isso que eu queria compartilhar nessa reta final. Super obrigado por terem me acompanhado aqui. Estamos com quase 2 horas de live, 1h50. Eu agradeço a todos que ficaram até o final. E vamos nos falando, vamos nos mantendo contato, assistam os vídeos do canal Viver de Renda. No fim de semana estaremos falando sobre Oi. Estamos na reta final, para não dizer que não falei de Oi. Estamos na reta final. A informação que eu tenho do Lauro Jardim. O Lauro Jardim, de vez em quando, tem coisas boas, viu? É que estamos nas semanas finais da recuperação judicial, que deve ser anunciada agora nas próximas semanas de agosto. Segundo ele, fonte segura. Então, vamos confiar. Eu acredito que agora, nas próximas semanas de agosto, o juiz assina o despacho e encerra esse capítulo da RJ. Excelente noite a todos. Torçam por Flamengo. O Flamengo deve já estar jogando para o Atlético de Paranaense. Vamos torcer por Mengão. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.